A existência de um litisconsórcio pode modificar a forma de contagem do prazo processual? Olá, eu sou o professor Denis Madeira, sejam todos bem-vindos. Eu perguntei para vocês se a existência do litisconsórcio pode gerar uma forma de contagem, pode modificar a forma de contagem do prazo processual. Vocês se lembram que o litisconsórcio é a pluralidade de partes, quer seja no polo ativo, litisconsórcio ativo, quer seja no litisconsórcio passivo, quer dizer, mais de um réu na ação, ou um litisconsórcio bilateral ou misto, quando você tem mais de um autor e mais de um réu. Então, havendo mais de um autor, mais de um réu, a gente tem um litisconsórcio, conforme seja ativo, passivo ou misto ou bilateral. Então, a existência de um litisconsórcio pode modificar a forma de contagem do prazo processual? A resposta é que sim, vai depender da situação. Vou mostrar para vocês as regras do CPC. A primeira regra é do parágrafo 1º do artigo 231 do CPC. Fala que quando houver mais de um réu, ou seja, litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6. São as regras de contagem do prazo, como no caso aqui a juntada do mandado ou do AR, do aviso de recebimento, né? O parágrafo 2º fala que, havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Então perceba o seguinte, se a citação é feita, por exemplo, por oficial de justiça, a gente sabe que a citação sendo feita por oficial de justiça, ou mesmo por AR, por carta com aviso de recebimento, o oficial de justiça ou o carteiro vai devolver essa correspondência ao fórum e lá o fórum, isso é juntado aos autos, esse mandado é juntado aos autos. Se você tem mais de um réu, por exemplo, João e Maria estão no polo passivo como réus. João foi citado, juntou aos autos o mandado do João, mas a Maria ainda não foi citada, o prazo de defesa do João só começa a fluir a partir do momento que se junta o último mandado, no caso aí, quando a Maria for citada e juntar o mandado dela aos autos, é que passa a fluir também o prazo de defesa do João. Então é só a partir da juntada do último mandado aos autos é que começa a contar esse prazo, e no caso de citação por oficial de justiça, ou mesmo por carta de aviso com aviso de recebimento. Então notem que quando houver litisconsórcio, a gente tem que tomar cuidado, porque na intimação sim, conta-se individualmente. Se o João é intimado, conta o prazo para ele. Se a Maria é intimada, conta-se o prazo para ela. Mas no caso de citação, aí você conta a partir da juntada do último mandado aos autos, no caso aí dessas citações feitas ainda por oficial de justiça ou por AR, que é uma tendência, né, que a gente elimine essas citações feitas por essa forma, a gente adote apenas a via eletrônica. Mas enquanto existir, a gente tem que ficar atento a essa regra de contagem no caso do litisconsórcio. Mas tem mais. O artigo 915 do CPC diz que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso na forma do artigo 231. E o parágrafo 1º fala que quando houver mais de um executado, ou seja, litisconsórcio passivo, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contada a partir da juntada do último. Eu escrevi o seguinte, ou seja, se houver litisconsórcio passivo na execução, aplicar-se-á a regra específica para a oposição dos embargos, ou seja, conta-se individualmente. Juntou o meu mandado, começa a contar os 15 dias para mim. Juntou o mandado do outro executado, começa a contar o prazo para ele. Então é individual, não é a partir da juntada do último mandado. Essa é a regra geral que é aplicada no caso da contagem de prazo nos embargos, no caso da ação de execução. Só que aí eu coloquei, salvo se os embargados forem casados ou companheiros, quando, neste caso, utilizar-se-á a regra geral, que é a contagem do prazo a partir da juntada do último mandado aos autos. Então é curioso porque o CPC coloca no 231 a regra de que você vai contar a partir da juntada do último mandado aos autos. Essa é a regra geral. Só que quando chega no prazo de embargos na ação de execução, aí a regra geral muda. A regra geral é que você conta individualmente. Se eu sou executado, juntou o meu mandado, conta para mim 15 dias. Juntou o mandado do outro executado, conta para ele. Porém, se os executados forem casados entre si, a gente vai ter essa possibilidade
de você aplicar a regra geral, ou seja, você vai contar a partir da juntada do último mandado. Eu estou colocando esse detalhe para vocês, por quê? Porque isso pode confundir, né? Tem muitos advogados que confundem, que às vezes ocorre do cliente ligar para ele, o executado, e falar assim, aqui tem que fazer embargar, tem prazo de 15 dias. E aí o advogado, por displicência, ele fala assim, não, espera, é a partir da juntada do último mandado. Só que não há casamento aí, nesse caso, entre os executados. Então você conta a partir da juntada individualmente, você conta o prazo individualmente, e não da juntada do último. Então os advogados confundem a regra geral com a regra específica. Então, repito, olha, a regra geral, a partir da juntada do último mandado, isso está lá no 231, isso vale para todas as ações em geral. Porém, no caso da ação de execução, o prazo dos embargos, a regra geral é que você conte individualmente, salvo se os executados forem casados, quando então a gente vai aplicar a regra geral da juntada do último mandado aos autos. Cuidado com essas regrinhas aí, porque isso aí pode confundir, e aí vocês podem acabar perdendo o prazo se a gente confundir uma regra com a outra. Tá? Mas tem mais coisa ainda. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo contado em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. E parágrafo 2º, esse aqui é um detalhe importante, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Ou nos lugares que ainda existe processo físico, a tendência é acabar, que a gente não tenha mais. A gente tem alguns remanescentes aí de processo físico, processo em papel, cartular, né? A tendência é que tudo seja eletrônico, né? Mas nos lugares que ainda existe processo físico, você pode aplicar essa regra também de contagem do prazo em dobro quando os litisconsortes passivos possuam advogados diferentes de escritórios distintos. Não pode ser advogados diferentes do mesmo escritório, não. Porque senão bastaria um réu tem um advogado, né, na procuração, e o outro tem outro no mesmo escritório, só para ter o prazo de contagem em dobro. Não, tem que ser de advogados de escritórios diferentes. Neste caso, sendo de escritório diferente, você tem a regra de contagem de prazo em dobro. Por quê? Porque neste caso, como os autos são físicos, se estiver no escritório, o outro não tem acesso. Então justifica você colocar um prazo maior para que os advogados de ambos os réus tenham acesso aos autos. No caso de processo eletrônico, isso não justifica, essa regra não existe, porque aí você acessa eletronicamente, não precisa se preocupar se está no escritório de um ou está no escritório do outro. Mas no caso de processo físico, ainda se existir, ainda tem alguns remanescentes, você vai ter essa possibilidade de contagem do prazo em dobro, atentando aí para esse caso aí de quando um dos réus não apresenta defesa, aí você não aplica essa regra também nesse caso, ok? Então essas são as regras aí que a gente percebe que a existência do litisconsórcio modifica a forma de contagem do prazo processual. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um abraço.